Deus tem nos chamado para sermos pais. Uma das coisas que Henry Nouwen, no livro dele, O Filho Pródigo, me chamou muita atenção quando ele analisava a parábola do filho pródigo. Ele diz o seguinte, que nós podemos estudar a parábola do filho pródigo de diversas formas. Nós podemos estudar a parábola do filho pródigo da perspectiva daquele menino, que é um menino relativista moral, que resolve romper com a família inteira, que acha que os valores da família não servem para ele, que chega para o pai de uma forma muito agressiva e diz: pai, eu quero ir embora, eu não tenho nenhuma relação de prazer com vocês, eu vou me embora, me dê parte da minha herança, que ele não tinha direito, porque a herança só cabe quando a pessoa morria, e é assim até hoje, e ele está exigindo uma coisa que ele não tem. O pai permite que ele vá. Há um outro filho, que é igualmente complexo, é o filho que fica em casa, é o justo amargurado, que também não tem uma relação muito boa com o pai, que vê o pai como aquele que o escraviza, porque ele diz: há quantos anos te sirvo como escravo, e eu não tenho direito a nada. Ele agora ouve do pai dizendo: filho, você nunca fez churrasco porque você não quis. Mas uma das coisas mais originais que Henry Nouwen colocou no livro dele, para mim, foi quando ele, analisando a figura do pai, ele disse que o grande desafio que nós temos na vida é deixarmos de ser filhos e assumirmos paternidade. Isso fez um enorme sentido para o meu coração, porque quando eu olho para tantos moços aqui, quando eu olho para tantos casais aqui, eu penso que a mansidão está muito relacionada ao que é que a gente vai fazer com essa geração que vem. É muito fácil a gente culpar a geração que brota aí. A gente até acha que a nossa geração é sempre melhor. Não sei se você tem essa comparação, mas se você pensa assim. Mas há uma antiga música que até diz, uma música de Natal, que sempre fala: toda geração tenta culpar a geração anterior, tenta envergonhar a geração anterior. E é interessante quando você vai considerando as gerações, porque toda geração acha que ela é melhor do que a outra. A geração mais jovem acha que é melhor do que a geração que está aí presente, que não soube fazer nada. A geração mais antiga acha que a geração de antigamente é que era boa. A geração da meia-idade é que também acha que tem o saber, que tem o conhecimento. Mas o fato é que a grande percepção de maturidade do nosso coração surge quando a gente deixa a condição de filho que precisa de cuidado e passa a ter uma posição em que nós nos olhamos como corresponsáveis no reino de Deus. Quando nós somos convidados a sermos pacificadores no reino de Deus, quando nós somos convidados a exercer liderança sem medo de liderar, como participante do reino de Deus. Há muitos que são hábeis em criticar, são filhos, nunca deixaram a condição de filho, e muitos deles são filhos adolescentes. Mas Deus está convidando você para deixar a condição de ser filho, para ter uma condição de ser pai. Quando você agora começa a abençoar, começa a dirigir, começa a nortear a vida dos filhos e das gerações que vêm. A geração mais nova tem muita dificuldade, e isso não tem a ver com essa geração, tem a ver com todas as gerações, assim como Moisés, tem muita dificuldade com a questão da mansidão, porque a impetuosidade juvenil sempre complica muitas vezes a história. Quantos adolescentes e moços correm riscos tremendos, se envolvem em determinadas aventuras altamente arriscadas, porque eles simplesmente acham que eles não morrem, que eles são imbatíveis, que a morte está distante demais dele. Morte é para quem já está fazendo lá, sabe lá, 102 anos de idade. E essa intempestividade precisa de pessoas que sejam mansos para administrar. Deus nos chama para isso, e a Bíblia diz o quê? Nesse texto que nós lemos: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E esse Moisés impetuoso, irascível, violento nos seus tratos, agora vai para o deserto e aprende de Deus a ser manso, para poder liderar. Eu não sei se você já teve a experiência desastrosa de conviver com gente que nunca consegue deixar a relação de filho, e exige sempre cuidado. Eu não sei se você já percebeu alguns pastores do tipo pitbull, né? Já viram assim? Pastores pitbull, briguentos, adoram brigar com todo mundo, causam confusão, são passivos agressivos, né?
e o tempo todinho são vítimas, e aí é um negócio complicado. Ou líderes, que são uma espécie de bulldogs, né? E aí é um negócio complicado também, eles não... Ou pais que parece que o negócio deles é fomentar a animosidade, a crise em casa. Deus está nos chamando para quê? Chamando para mansidão, porque Ele diz aqui, os mansos vão herdar a terra, os mansos se deleitarão na abundância de paz. O que a Bíblia está dizendo é que não há espaço para gente violenta, para gente que lida com a vida na base da agressividade, na base do supapo, do desentendimento, e quem age dessa forma não dura muito tempo. Existe até um ditado que diz que caldo de galinha e prudência não faz mal a ninguém, não é mesmo? Ou então como aquela velha piadinha conhecida de um homem que chegou numa região lá no interior, e era uma região muito conhecida, porque todo mundo lá era muito bravo, né? Todo mundo lá era muito agressivo, havia muitas mortes, muitos valentões, e aquele homem chegou assim meio ressabiado, foi conversar com um velho comerciante, e diz, é verdade que nessa cidade aqui só tem gente valente, só tem gente brava? Ele diz, não rapaz, os bravos aqui morrem tudo cedo, a gente mata logo, né? É mais ou menos por aí que acontece, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Os mansos, eles se deleitarão na abundância de paz. Homens mansos, mulheres mansas, são capazes de provocar ambiente de paz e de serenidade, mesmo quando os conflitos estão ali inerentes. E Deus está chamando a gente para a maturidade. É interessante que casais jovens ficam brigando demais por poder, brigando demais por saber quem é que manda, saber demais quem tem razão. Deus está dizendo, olha... caldo de galinha e prudência não fazem mal a ninguém. Os mansos herdarão a terra, os mansos se deleitarão com abundância de paz. É isso que a palavra de Deus está querendo nos ensinar. A Bíblia nos fala de uma experiência fantástica do dia em que Jacó resolve abençoar seus filhos. Há uns dias atrás eu falei da bênção de Jacó sobre Simeão e Levi. Hoje eu queria falar um pouquinho da bênção de Jacó sobre Rúben. Rúben era o filho primogênito dele. O filho primogênito tinha, na cultura antiga, uma série de privilégios. Na ausência do pai, era ele que representava a família. Mas quando a herança vinha também, ele tinha o dobro da herança. Ele ficava com 50% e os filhos ficavam, os outros filhos, se tivesse 10, 15 filhos, iriam dividir a herança entre eles, mas o filho primogênito tinha direito a isso aí. Ele tinha a primogenitura. Ele deliberava no lugar do pai. Mas esse filho, Rúben, quando ele foi para receber a bênção do pai, o pai disse para ele o seguinte: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Rúben, tu és o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Por causa da sua impetuosidade, Rúben, você não será o mais excelente. Você não vai ocupar lugar de primazia. Jacó reconhece grandes características de liderança no seu filho, Rúben, mas a impetuosidade dele tira a sua excelência. A ausência de mansidão retira dele a bênção. A ausência de mansidão tira dele a liderança entre os irmãos, a primazia da família. Porque como líder temperamental e genioso, ele não poderia abençoar muitas coisas. É por isso que a palavra de Deus diz que líderes não podem ser impetuosos, não podem viver dessa forma. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Timóteo, 2 Timóteo 2:24, fala aí: ora, é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Líder é o homem que vai pegar as situações mais conflitivas e vai ter que trabalhar como líder na sua casa, como cristão no seu trabalho. Você precisa entender que a mansidão é um princípio de Deus, é um dos frutos do Espírito, é uma das boas bem-aventuranças, e Deus está te chamando para exercer isso aí. Quando eu falo de mansidão agora, pensando na questão da impetuosidade, dessa genuinidade, dessa
impulsividade que muitas vezes é característica da gente.